Oi, gente. Vamos iniciar agora aqui a nossa live do BCM Advogados. É mais um projeto que a gente está dando início para trazer informação, fazer com que as pessoas se sintam informadas e, de uma forma ou de outra, acolhidas, protegidas. Hoje nós vamos falar com Roberta Pérez, que é controller jurídica, né, coordenadora da nossa controladoria jurídica. Estou esperando ela entrar. Esse projeto que a gente criou é justamente para poder fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, conteúdo relevante, importante, né? Acho que ela está chegando aqui agora. E é um momento que vocês podem utilizar para fazer perguntas, para buscar um diálogo mais preciso, mais... A gente está no meio de uma pandemia, né? E a informação é tudo que a gente tem hoje. É por isso que a gente fica vidrado nos celulares, né? Porque é o que traz para a gente, digamos assim, algum tipo de diálogo com o mundo lá fora, né? Então, esse projeto é justamente para isso. Então, se vocês quiserem sugerir temas, nós estamos à disposição. Eu vou fazer uma live para falar sobre direito à saúde, porque vocês, quem não me conhece, não sabe, mas quem me conhece já sabe que eu coordeno a carteira da saúde no BCM Advogados. E nosso escritório é um escritório full service, né? Nós atendemos diversas áreas, com diversos segmentos de negócio. E nada melhor do que trazer um conteúdo, digamos assim, consistente, né? Hoje nós vamos saber um pouquinho o que é controladoria jurídica. Esse projeto de controladoria jurídica foi um projeto que nós vivenciamos há muito tempo atrás. Nós quisemos muito que isso acontecesse, porque a gente sabia da importância, da necessidade de se colocar uma controladoria jurídica eficiente. Eu estou querendo ver se Roberta chegou, porque eu não quero falar demais, naturalmente, sobre controladoria jurídica, né? Eu acho que hoje é o dia dela e eu não posso me alongar demais, né? Para não tirar essa possibilidade de ela falar, trazer para a gente esse conteúdo, né? Mas o BCM Advogados, nós já temos quase 15 anos na área, né? Estamos num processo de reestruturação da nossa marca. Isso é um outro projeto nosso. O Covid chegou aí para atrapalhar um pouquinho as coisas, mas solicite de novo, viu, Roberta? Porque eu autorizei e eu acho que a sua conexão não entrou. O Covid atrapalhou um pouquinho nossos projetos iniciais, mas o fato é que nós não desistimos, né? Estamos aqui trabalhando todos em home office. Meu background são sempre os meus quadros, mas a gente está a todo vapor e acho que... Deixa eu aceitar aqui ela. Vamos ver se agora a conexão vai. E a gente está a todo vapor, trabalhando bastante, porque é um projeto antigo nosso. Chegou ela. Olá! E aí, Roberta, Tinha tudo bem? solicitado, mas parece que deu algum Não, bugzinho aí. eu autorizei, mas na hora que de repente sumiu, por isso que eu lhe falei, solicite novamente para a gente poder. Ah, Então eu estava comentando aqui um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho sobre controladoria jurídica, que foi um projeto isso. antigo do escritório, né? A gente sonhou muito com isso, porque a gente sempre pensou em inovar. Né? Inovação é a palavra da onda, mas para a gente já tem 15 anos que a gente pensa em É algo que inovação. vocês vivem, é. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que você deveria trazer para a gente, assim, era, primeiro,
se tranquilize. Vocês sabem que eu não sou do holofote. Eu sou do back-office, do background. Eu gosto de deixar as coisas prontas. A gente sabe da sua importância. A primeira coisa que a gente quer é que você se tranquilize, fique na paz. Eu digo ao meu filho assim, ó, paz e amor. Porque aqui é uma conversa muito tranquila, muito de trazer conteúdo. Eu estava dizendo, né? Com certeza. Para os nossos ouvintes, telespectadores, eu nem sei usar o que é. Como é que chama? Mas eu estava dizendo da importância que a gente... que para a gente foi muito importante criar a controladoria, foi um projeto, um sonho que nós vivemos. No início a gente achava tudo uma loucura. Meu Deus do céu, como é que eu vou tirar tudo do meu advogado? E, tipo, como que vai ser? Mas aí nós tivemos um projeto bacana, que tivemos uma outra controller conosco no início, e você chegou e somou e cresceu a nossa controladoria demais. Então, por isso que eu estou lhe perguntando, Roberta, primeiro ponto. Para a gente dar mais, digamos assim, confiabilidade no que a gente vai falar aqui. Conte um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu acho que isso dá respaldo para todo o resto. Todo mundo vai entender por que você chegou a... Porque eu cheguei, né? Exatamente. Então, eu sou advogada, né? É bom destacar isso, porque às vezes a gente tem figuras de controle jurídicas que não vieram da área jurídica, mas eu sou advogada. Advoguei durante um período da minha carreira, por alguns anos, e a sensação que eu tinha é que eu não me encontrava na militância jurídica, né, como a gente chama no nosso meio, na militância jurídica, na elaboração de peças, no comparecimento em audiências, diligenciar processo com juiz e em cartório, que a gente sabe que é extremamente importante para a advocacia, ter a cara do advogado lá, né, enfim. Só que eu não me encontrava, né, essa é a realidade. Eu sempre fui muito apaixonada pelo direito. O estudar o direito me encanta, saber toda a parte de normatização, mas a militância não me completava, né? E então, lá ainda quando logo, alguns anos que eu me formei, eu resolvi fazer um MBA, era uma coisa assim, meu Deus, uma advogada fazendo MBA, que loucura! A gente está falando alguns anos atrás, que eu não preciso nem dizer quantos, né? Então, assim, que loucura, uma advogada fazendo MBA. Enfim, não se encaixava. Mas para mim era algo que, de alguma forma, se encaixou, né? E eu fiz o MBA em gestão, não era com foco, não existia MBA em gestão de escritório de advocacia. Hoje eu faço um MBA em gestão com foco em escritório de advocacia, mas naquela época não existia, então foi um MBA genérico mesmo de gestão. Passei um tempo fora, fui estudar, então eu saí, realmente me desvinculei do mundo jurídico. Quando eu voltei desse estudo fora, eu assumi as empresas da minha família. Foi algo meio que automático, minha irmã estava saindo e meu pai precisava eu assumir. E nesse assumir que ia ser algo provisório, foram 10 anos da minha vida gerindo a empresa familiar de meus pais. Né? Então a gente aumentou a empresa, enfim, foi uma trajetória na área de gestão de muito aprendizado. Tive que realmente ir atrás de mais conteúdo ainda, porque a gente sabe que advogado não é formado para isso. A gente não tem conteúdo nenhum de gestão, essa é uma realidade. Mas como eu tinha isso no meu sangue, como eu vivia isso na minha família é toda de empreendedores, isso veio muito naturalmente para mim. Então eu passei esses 10 anos com meu pai e chegou um momento que eu precisei tomar aqueles momentos de carreira que a gente precisa fazer escolhas, né? E apareceram vocês, né? O BCM, advogados na minha vida, você especificamente, Mac, quando me fez a proposta, e você que eu quero que assuma minha controladoria jurídica, você nasceu para isso. Na época que eu advogava, não se falava porque nós trabalhamos jurídica. Juntas, né? Exatamente. E você fazia controladoria jurídica sem saber. Sem saber, você me disse isso, eu falava, mas eu nem sei o que é isso. Quando eu assumi a controladoria de vocês, eu nem sabia o que era de fato. Eu sei porque disso. Eu vinha de uma advocacia que não existia. Gestão na advocacia não existia. Né? E eu falei, meu Deus, será que eu tô pronta? Será que eu não tô? Enfim, você me passou muita confiança de que, de fato, eu seria a pessoa, né, certa para fazer, digamos assim, segundo passo na controladoria jurídica de vocês. Em nenhum momento.
E eu assumi, e foi fantástico, foi um encontro realmente pessoal. Hoje eu consigo dizer que eu faço de fato o que eu amo. Então, eu consegui juntar o jurídico, a técnica, os conhecimentos jurídicos, com a gestão que está no meu sangue, está no meu coração, enfim. E hoje eu sou uma controller, Isso. né? Gabaritada, né? Uma pessoa que estuda Estudei bastante, é também, importantíssimo exatamente. isso, né? Não foi só agora eu vou usar meus conhecimentos empíricos e vou. Não. Fui estudar, procurei cursos. Aqui em Salvador é complicado, fui para São Paulo, enfim. Estudei de fato para hoje poder falar de controladoria E aí, jurídica e e aí atuar na eu, controladoria jurídica. e eu vou dizer uma coisa para você. Eu me lembro que quando a gente conversou a primeira vez, eu disse a você, Roberta, você faz controladoria jurídica desde que eu me entendo por gente, porque só para situar vocês, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um escritório pequeno e tal, e aí começava a fazer pauta para fazer mais grana, né? A vida começa assim, a gente se virando em mil mesmo. Até hoje eu me viro em mil, mas vamos lá. O fato é que quando eu encontrei Roberta, foi justamente isso. Ela fazia pauta de um escritório e que ela já fazia controladoria jurídica, mas não existia esse nome. Tanto que quando Esse ela não. veio para o escritório, eu disse, eu quero que você faça controladoria jurídica. Aí foi um temor inicial, porque não se sabia o que era controladoria jurídica, né? Mas o fato é que, assim, quando a gente conversou, eu disse, Beta, a gente precisa que você estude. E você fez isso mais do que ninguém. Foi a pessoa que mais estudou, eu acho que no escritório hoje é você, entendeu? Então, assim, a gente também tem muita gratidão e muito reconhecimento por você, pode ter certeza, porque você se dedica de fato ao que faz. Eu sou a maior testemunha disso. Mas eu acho que é importante a gente dizer para quem está nos ouvindo agora a importância de uma controladoria jurídica. Por que que uma controladoria jurídica dentro de um escritório de advocacia é importante? Por quê? Por que que você acha que é importante? Eu sei, Vamos mas lá. eu quero que você diga. Eu acho importante também a gente falar um pouquinho antes, de forma bem breve, o que é uma controladoria jurídica. A gente sabe que tem pessoas que estão acompanhando aqui que não são da área jurídica, às vezes até empresários, enfim, nossos clientes em si, e eles às vezes não entendem ao certo o que é uma controladoria jurídica. Eu vou falar de forma bem breve, de forma bem prática, tá? Porque tem toda a teoria, tem ferramenta, não é ferramenta, enfim. O que eu quero dizer, o que é uma controladoria jurídica na prática? É um setor independente do escritório, tá? Que toma conta de toda a parte administrativa dos processos e das demandas consultivas. É isso. Então, no momento que eu falo que ele é um setor independente, o que é que eu quero dizer? Ele é um setor que nem é da equipe técnica, então a equipe jurídica, advogados, militantes, nem é da equipe administrativa, que cuida da parte de RH, de financeiro, marketing. Então, assim, a controladoria jurídica é um setor independente que cuida de toda a parte administrativa de processos, documentação, leitura de publicação, agendamento dos prazos, a gestão do software jurídico, a parametrização desse software, que é extremamente Verdade. importante para a gente trazer as estratégias de gestão, tanto para o nosso escritório como para nossos clientes. Então, ter o sistema parametrizado, e aí eu já vou entrando também na importância da controladoria jurídica, né, que foi a pergunta em Bora. A si. live é sua, não é minha, não. É, é, então, assim, essa questão da parametrização, que é o controller que faz, é o controller que define o que é que vai ser registrado, de que forma, para que a gente consiga, no final do mês, emitir os relatórios que a gente precisa, ou mediante uma demanda do cliente, desenvolver uma estratégia para aquele cliente específico, ou para aquele tipo de demanda específica, né? Então, a controladoria jurídica avançada, que é o que a gente buscou também, né, com a Sim. minha chegada, é exatamente tornar esse setor independente num setor estratégico do escritório, que conseguisse dar números, que conseguisse dar Isso. respostas, né? Isso é importante a Então, gente sinalizar. Eu, como uma das sócias do escritório, posso falar. A gente antes não trabalhava com números, né? A gente tinha uma coisa muito empírica. E aí, exato. quando você criou os fluxos, os prazos, a parametrização do sistema para entregar o que. Porque a gente tem um sistema robusto, mas a gente não sabia para que usar. Sim. E aí, quando você chegou, a gente conseguiu enxergar dentro do escritório. Porque antes, o que a gente enxergava eram as pessoas do escritório. Depois, a gente conseguiu enxergar
dentro do escritório, entendeu? Eu acho que isso foi muito importante, porque trouxe trouxe uma segurança, né? E eu não quero me adentrar muito, não, mas eu disse a você que fazer comigo é complicado, porque eu falo bastante. É complicado. Então, assim, não precisava ter nenhum problema de falar, porque se você deixar, eu vou falar aqui sobre Vai você falar. 2 dias. Mas aí, puxando esse gancho, acho que a gente pode falar um pouquinho qual é a importância desses fluxos, né, desses procedimentos, da alimentação do sistema, dos relatórios, dos indicadores que hoje você traz. Eu quero ouvir de você, porque eu sei. Como você mesmo disse, acho que o ponto mais importante é a segurança que a gente traz para o nosso cliente. Então, quando a gente tem fluxos bem definidos, double check dos pontos críticos, dos pontos sensíveis no escritório de advocacia, a gente traz extrema segurança para a demanda do nosso cliente, para o nosso controle de prazos. Junto com a segurança vem, inevitavelmente, a qualidade na prestação do serviço. Né? A gente consegue prestar um serviço de excelência para o nosso cliente, porque não é só questão de prazo também, é a resposta ao nosso cliente, a resposta às demandas dele, o próprio contato com o cliente. A gente traz, com a controladoria jurídica, a André até comentou aqui no bate-papo, a eficiência. E aí, o que é que eu chamo de eficiência? A gente bota cada colaborador para trabalhar de fato no que ele precisa, de fato no que é importante para ele. Desenvolver a expertise de cada um, né? Isso. Então, assim, nossa equipe técnica hoje ela é 100% focado no técnico, em elaborar as teses, em elaborar as petições, em realizar as audiências, preparar para as audiências, sustentações orais. Então, assim, no momento que eu tiro toda a demanda administrativa deles e passo para um setor especializado nisso, eu trago eficiência para o trabalho dele. Eu trago excelência para o trabalho da nossa equipe técnica, que é o core business do escritório. Então, eles têm que, de fato, estar focados, né? Eles têm que estar focados nisso. Só para a gente situar, quando chega um cliente no escritório, gente, a controladoria ela passa por todas as etapas do processo. Desde a recepção de documentos, desde o agendamento dos prazos para o jurídico. O jurídico nosso é concentrado em criar teses, em peticionar, em fazer diligências, em despachar processos. Né? Todos os advogados no BCM, eles se concentram nisso. Por quê? Porque a gente tem o setor de controladoria jurídica que faz toda a parte paralegal, que a gente chama de paralegal, né? E traz digamos assim, e não provoca, digamos assim, um choque, porque está tudo tão bem organizado que a gente consegue dar, digamos assim, organização de uma maneira tal que para o cliente fica perfeito, porque a gente trabalha com D-2, 2 dias a menos do prazo. Então, o risco de a gente ter uma perda de prazo é minúsculo, na verdade, acho que a gente não lembra de ter isso, né? Agora, o que eu quero perguntar para você, aproveitando essa cancha, é se isso daí você não acha que gera uma impessoalidade para o cliente? Não, muito pelo contrário. Essa é uma pergunta muito comum. Mas aí a gente não vai robotizar todo mundo? Não vai ficar todo mundo dentro de uma mesma caixa, dentro do mesmo quadrado? Não. A proposta da controladoria não é essa. A proposta da controladoria é analisar aquele cliente, o perfil daquele cliente e criar um procedimento, um fluxo, é a coisa que eu mais falo, fluxos e procedimentos. Então, criar esses fluxos e esses procedimentos para aquele cliente ou para determinado nicho de clientes, né? Então, obviamente que o tratamento, os fluxos, os procedimentos que eu vou fazer com um cliente, por exemplo, corporativo, um cliente PJ que é réu nos processos, digamos, só um exemplo, não é o mesmo que eu vou dar para um cliente pessoa física, que é autor, que a gente precisa impulsionar o processo. Então, os procedimentos desenhados para esses 2 clientes são completamente diferentes. Então, a gente não pode falar em pessoalidade, porque eu não quero simplesmente colocar todo mundo dentro de uma caixa só. Sim. Não, a gente faz, né, as caixinhas específicas para cada cliente, para cada tipo, para cada nicho de cliente, né? Então, essa questão da impessoalidade não existe. Não existe, exatamente. Muito pelo contrário.
Então, aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, sair do nosso roteiro original, porque é importante a gente sinalizar como, acho que é Lai Rosas que está perguntando aqui, como é que a gente desenvolve uma controladoria no setor público? Você acha isso possível? Aí pensando É, na impessoalidade, né? é bem possível, na verdade, quando a gente estuda, né, e eu tenho estudado muito controladoria, a gente começa a ver as várias facetas, né, da controladoria, e é sim possível, é importantíssimo. A controladoria jurídica, ela cabe tanto em escritórios de advocacia, quanto em departamentos jurídicos, quanto no setor público, sim. Inclusive como uma forma, eu tenho um artigo que fala da controladoria jurídica como instrumento de compliance, E é né? verdade. E é exatamente, então é um instrumento de garantir que todas as normas, toda a normatização, tanto externa, né, legal, no sentido amplo, quanto interno da empresa, do setor público, enfim, Só para fazer um ela seja parêntese, gente, seguida. só o parêntese. Compliance são regras de boas práticas, governança corporativa, agir da forma correta. Em resumo, para quem Isso. não sabe. É. Mas eu também acho, viu, Beto? Eu acho que no setor público, inclusive, eu acho que seria excelente se tivesse, né, Seria, controladoria exatamente. jurídica. Bora vender um negócio desse para o setor público. Vamos pensar, vamos pensar. Porque eu acho que realmente vale muito a pena. Mas Com aproveitando certeza. aí a pergunta também de Bia, você acha que existe uma dificuldade dos advogados entenderem ou aceitarem a controladoria? Conte aí a sua experiência. Você acha que a gente teve essa dificuldade lá? Talvez, eu acho assim, mas provavelmente eu não estava na implantação da controladoria jurídica de vocês, mas eu vejo, converso muito com colegas, e de fato há sim. Há uma resistência da equipe técnica, acha que a gente vai ser o controle deles, que a gente Fiscal. vai passar o fiscal, isso, vai passar a fiscalizar a vida Mas você deles. acha que você é? Não, esse não é o nosso papel. Não vai me bater depois que eu fiz as perguntas fora do nosso. Não, fica tranquila. Eu acho que a gente vai ter que ter uma segunda live, isso sim, Eu para também terminar nosso acho. roteiro. Também acho. Mas assim, não sou. Acho que a gente não é. A proposta não é ser fiscal, muito pelo contrário. A proposta é ser parceiro da equipe técnica. E hoje eu sinto que nosso escritório, porque eu boto como o meu também, né? No momento que eu tô lá dentro, enfim, assumo como o meu, Cenas enfim. dos próximos capítulos, aguarde. O nosso escritório, a gente tem uma sinergia muito bacana com a equipe técnica, a equipe de controladoria com a equipe técnica. Eles hoje conseguem entender, é difícil, mas hoje, se a gente conseguir desenvolver uma controladoria jurídica adequada, como eu chamo, um centro de eficiência jurídica mesmo, e não só de controle, 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 às vezes esse nome, né, já não é um nome tão bacana. Então, se a gente trouxer como centro de eficiência jurídica, que é como eu vejo já a controladoria do BCM Advogados, a equipe técnica começa a perceber de fato que é um benefício, né? Que de fato pode contar com a controladoria para toda a parte da demanda administrativa, que pode contar com a controladoria caso, por acaso, digamos, eles façam um registro inadequado no sistema, contem um Sim, prazo inadequado. Então, assim, a gente não está ali para dizer, você errou. Não, veja bem, verifique se isso não está feito de forma inadequada. E isso tudo isso. é garantido pelos nossos fluxos, E pelos aí, nossos double checks, né? pronto, então, aí é que eu vou lhe perguntar. Você não acha que torna o sistema do escritório muito burocratizado? A Só proposta da um controladoria parêntese, viu? A nossa coordenadora jurídica está dizendo aí, ó, doutora Ana Patrícia, que eu tenho um sintonia carinho, um amor muito total. grande, que é uma sintonia total com o jurídico, né? Ô, André, o motorzinho do escritório. Pois é. Bacana, não, exatamente isso, né? Essa sintonia que a gente tem hoje, que a gente conseguiu atingir hoje, é bem bacana. Mas, de fato, Bia, respondendo, é difícil chegar nesse ponto, né? Precisa de muito trabalho E em cima sintonia, disso. né? E Sintonia, sintonia, né? Porque em exatamente. qualquer lugar, se você não tiver sintonia com o seu grupo, acabou, né? Com certeza. Mas assim, voltando, você acha que a gente torna o sistema muito burocratizado?
vamos lá. A proposta não é E aí, já a aproveitando o burocratizar. gancho do professor Mello, se não me engano, aqui, não consigo ver aqui, ó, peraí. Você acha que pode ser implantado escritórios de pequeno porte? Sem dúvida. Vamos lá falar um pouquinho dessa questão da burocracia. Eu vou falar sobre escritórios de pequeno porte. A proposta não é burocratizar o escritório, tá? A proposta é trazer segurança e eficiência. Isso. Mas, de fato, existe a criação de alguns procedimentos, de alguns fluxos que podem ser entendidos como burocracia. Então, vamos lá. No momento em que eu exijo, né, a gente determina que tudo tem que ser registrado no nosso sistema. Todos os e-mails, todos os contatos com o cliente, tudo tem que ser registrado no nosso sistema. A gente estabelece a questão dos double checks, né? Então, um faz, o outro confere. No momento em que a gente diz que, assim, tudo entra e tudo sai pela controladoria, isso aparenta, né, uma burocratização do sistema. Mas isso tem uma finalidade, né? Isso tem um fim específico. Não é fazer por fazer, não é fazer por dar... eu quero dar trabalho. Então, vamos lá. Quando eu peço que tudo seja registrado no sistema, qual é a vantagem disso? Qualquer advogado que venha atuar naquele caso, qualquer advogado, por exemplo, o cliente entra em contato e o advogado responsável pelo processo não está naquele momento, digamos, está em audiência, qualquer outro advogado vai estar habilitado para falar com aquele cliente, para dar um retorno de forma rápida, eficiente para aquele cliente. Né? Por quê? Porque tem todo o histórico do cliente, não vai precisar perguntar de novo toda a história para ele, saber o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Né? No momento em que a gente cria o sistema de double check, para que a gente evite exatamente, traga uma segurança, quase que 100%. Hoje eu não posso dizer 100%, né? Porque seria complicado, mas hoje a gente tem uma realidade que... Mas você pode dizer o número exato, você trabalha na controladoria. Quase inexistente, 98%. Eu não me lembro da última vez que a gente conseguiu perder um prazo, entendeu? Então, essa parte de double checks, ela vem com a carga de segurança muito importante. A questão da entrada e a saída de tudo que acontece ser pela controladoria jurídica, eu consigo... Digamos que chega uma demanda consultiva de um cliente, eu consigo identificar qual da minha equipe técnica está, digamos assim, mais disponível naquele momento para que dê uma resposta de forma mais rápida. Enquanto que se chegasse direto pelo advogado, ele teria que analisar toda a demanda dele, teria que terminar toda a parte de prazo. Enfim, essa parte de centralização da controladoria traz a eficiência que a gente tanto busca. Então, não é burocratizar. É sim trazer procedimentos que garantam o fim que é da controladoria, que é segurança e eficiência e qualidade para nossos clientes. É isso mesmo. E me diga uma coisa, e sobre as atividades críticas, o que é que você pode falar? Primeiro, é bom você dizer quais são as atividades que a gente chama de críticas. Isso, é o que a gente chama de atividades sensíveis dentro de um escritório de advocacia, que todo mundo acha que é só prazo, mas na verdade não é. Né? Então, assim... A gente tem os prazos, sim, externos, judiciais, mas a gente tem os prazos internos, por exemplo, de ajuizamento da ação. A gente cansa de ver clientes reclamando, eu tive contato com um advogado e tem 15 dias e minha ação ainda não foi ajuizada. A parte do próprio retorno, de dar aquele retorno. O cliente costuma reclamar muito, porque eu liguei para o meu cliente e ele não me deu retorno. Ou eu liguei para meu advogado e ele não me deu retorno. Conversa há muitos anos, né? Assim, exatamente. Cliente não fica sem retorno no nosso escritório. Não fica. E a gente tem controle sobre isso. Isso. Então, a gente sabe o dia, a hora, o minuto. Exatamente. E qual o prazo? Se não deu retorno no momento adequado, a gente vai questionar. Né? A gente vai verificar por que aquele cliente não foi retornado dentro do prazo que a gente estabeleceu internamente. Né? Então, enfim, a definição do tipo de peça judicial que vai ser apresentado naquele processo, enfim, são algumas atividades críticas ou sensíveis, né, que a gente chama, dentro do escritório de advocacia, e que a gente, diante dessa realidade, estabelece, sim, double checks, duplas checagens, né, para analisar se conferir, se foi feito, se não foi feito, enfim.
Então me diga uma coisa, você sabe que eu sempre gostei de gestão, né? Às vezes eu me atrapalho um pouco, mas na tecnologia. Mas aí saindo um pouco desse formato que a gente criou, é importante você dizer como a tecnologia agregou, né, para a gente. E aí eu lhe digo assim, dentro da situação que a gente está vivendo hoje, em third place, né? A gente está vivendo hoje um terceiro lugar, né? Que é dentro do servidor. Como é que você conseguiu trazer isso para a controladoria jurídica? Como é que você viveu isso? Fala um pouquinho dessa sua experiência de... Porque eu me lembro que você, quando nós decidimos que ninguém mais ia para o escritório, né, para salvaguardar, né, a saúde e a vida das Lógico, a saúde. pessoas, você foi uma das últimas a sair, assim como eu. Né? Acho que nós saímos juntas no mesmo dia do escritório. Hoje o escritório está vazio e nós estamos todos trabalhando em third place, né? Em home office, né? E aí eu te digo assim, como é que você consegue perceber que a controladoria jurídica tem um diferencial para o BCM Advogados e já pontuando nessa questão, né, do home office, porque uma coisa está ligada à outra, porque é tudo muito tecnologia. Como é que você consegue identificar que foi essa passagem do ambiente físico para o ambiente virtual nesse momento que nós vivemos? Vamos lá. De fato, eu resisti um pouquinho à minha saída lá, né, do BCM. Eu sou muito, apesar de conhecer muito de tecnologia, muito não, né, mas conhecer alguma coisa de tecnologia. Conheço absolutamente nada, estou conhecendo mas agora. eu gosto do físico, eu gosto do tete a tete, né? Mas, primeiro eu queria falar um pouco da questão do diferencial porque você acabou fazendo duas perguntas um pouco juntas, mas eu queria falar primeiro um pouco do diferencial da controladoria jurídica do BCM Advogado, tá? Primeiro de tudo, o fato da gente ter uma controladoria jurídica já é um diferencial fantástico, mano. Às vezes a gente acha, ai meu Deus, você mesmo fala, eu não viveria sem minha controladoria jurídica, eu não sei como um escritório funciona sem minha controladoria jurídica, né? Sem uma controladoria jurídica. Mas a realidade é que, ainda que a gente esteja aí falando de inteligência artificial, em advocacia 4.0, uso de robô, enfim, está se falando muito em tecnologia na área jurídica. A gente ainda vê, essa é uma realidade muito clara em pequenos escritórios, e eu vou até aproveitar para responder ao colega, eu não vou me lembrar o nome, que perguntou sobre os pequenos escritórios, né? Então, não, para ele eu ainda tenho o final, viu? Ainda tem uma resposta no final. A gente ainda vê escritórios que não tem nem software de gestão, né? Escritórios que acompanham os seus prazos em agenda física dos colaboradores. Verdade. Então, assim, a gente ter uma controladoria jurídica já é um diferencial enorme, né? Mas o que você considera o diferencial? Aí vamos lá, a gente tem eu vejo em duas vertentes, né? Primeiro, com relação à importância, como eu coloquei, que vocês, sócios, você, André, dão a controladoria jurídica dentro do escritório. Isso é um diferencial, inclusive, para a gente, colaborador. Então, no momento em que vocês valorizam o trabalho da gente, no momento em que vocês entendem a importância do trabalho da gente, que vocês buscam trazer uma equipe de advogados ou de bacharéis em direitos para a controladoria jurídica, sem, obviamente, minimizar, em hipótese nenhuma, a equipe administrativa mesmo, mas, enfim, no momento que você busca dar essa cara jurídica também à controladoria do BCM, faz uma equiparação no plano de carreira, enfim, para nós, colaboradores, e tem alguns colaboradores aqui comentando, né, ex-colaboradores, é algo que faz a gente querer fazer o trabalho de forma diferenciada, que faz a gente querer entregar excelência no nosso trabalho. E eu luto muito pela excelência na controladoria jurídica do BCM. É verdade. Né? E tem a vertente da visão do cliente.
né? Então, assim, qual é o diferencial da controladoria jurídica do BCM? Diferente de, talvez, de outras controladorias jurídicas. Eu, particularmente, desde que comecei a desenhar, a alterar alguns fluxos, eu comecei a desenhá-los todos em fluxo circular. Isso eu trouxe um pouco da minha realidade de gestão, principalmente de controles financeiros. Tá? E aí fica aí a dica para, enfim, empresários. Quando for desenhar um fluxo financeiro do seu escritório, evite as pontas soltas. É verdade. Né? No momento em que você deixa aos cuidados de uma única pessoa todos os atos daquele determinado fluxo, você tem uma ponta solta. Você tem digamos assim, você está vulnerável a um eventual desvio de conduta daquele colaborador, ou até mesmo de um erro mesmo, não necessariamente de um desvio de conduta. É verdade. Então, se o mesmo colaborador, ele inicia o processo, ele finaliza o processo, provavelmente um erro ou algum desvio de conduta, ele só vai ser percebido muito depois. Talvez quando a bomba, digamos assim, já tiver explodido, né? Então, no momento em que a gente desenha o fluxo do BCM, quando a gente desenha o fluxo do escritório de forma circular, esse fluxo, ele é acompanhado por várias pessoas e vários setores. Então, isso... Conclua. Não, eu já te falei que comigo é difícil. Isso permite que uma eventual falha, um eventual erro, ela seja corrigida e seja identificada antes de chegar ao fim. Antes de chegar ao fim do prazo, por exemplo, é possível identificar que houve um registro equivocado, que foi agendado uma peça de forma, né, equivocada, um prazo de forma equivocada. Né? Então, a gente tem esse diferencial. Eu busquei trazer isso, essa questão dos fluxos circulares e não dos fluxos lineares. Né? Isso é importantíssimo. A gente sente muito isso, né? Você sabe que eu estudo muito gestão, agora eu estou fazendo um MBA também na área de gestão e business law. E a gente vem falando muito sobre a holacracia, né? Que são a questão de os fluxos circulares, eles se correlacionam em determinados pontos para que não se deixe arestas, né? Perfeito, isso exatamente muito isso. dentro do nosso escritório, porque o financeiro se correlaciona com o administrativo, que se correlaciona com controladoria, que se correlaciona com o jurídico. É tanto que nós temos reuniões de coordenação para acertar todos os pontos. Nenhum fluxo dentro do nosso escritório, como eu disse no princípio, nenhum fluxo dentro do nosso escritório deixa de passar pela controladoria. Tal a importância que a controladoria tem para nós. Mas também é o que eu digo assim, sabe, Beta? Só tem importância porque nós vislumbramos lá atrás o que era mais importante para nós. O que era mais importante para nós? Dar segurança para o nosso cliente. Eu sempre tive muito receio de perder um prazo. Graças a Deus isso não aconteceu. Né? Dar feedback para o nosso cliente. Eu canso de dizer, a gente tem que retornar, nem que seja para dizer a mesma coisa toda semana, mas se o cara errou, ele tem que receber uma resposta. Com certeza. Então, esses fluxos ajudaram muito nisso. Então, se um escritório de pequeno porte, como o professor Melo, se não me engano, perguntou, ele quer saber se dá para ter esse tipo de controladoria dentro do escritório. Dá. E o projeto, inclusive, nosso é expandir a nossa controladoria para esse tipo de escritório, né, Beta? A gente vem conversando muito sobre isso. Sobre isso. Talvez terceirizar a controladoria seja muito interessante, né? Por quê? Porque, claro, naturalmente, nós assumimos as responsabilidades da controladoria, os escritórios pequenos podem ter controladoria. Você dá acesso a quem não tinha acesso. Isso é um projeto nosso que, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar. E eu costumo dizer, Ma, que a necessidade da controladoria é muito mais em função do que você pretende ser enquanto escritório do que o que de fato você é. Então, assim, eu sou um escritório, na verdade eu não sou escritório, eu sou um advogado sozinho, sou eu, minha recepcionista, e mais um estagiário, mais um outro advogado, enfim. Mas o que você pretende ser? Isso. Por que você tem essa equipe focada em demandas que, nesse momento, tiram a atenção deles, né? Então, assim, você, enquanto sócio,
está preocupado se o prazo foi agendado da forma certa, se a intimação chegou. Hoje, com os processos virtuais, tem intimação eletrônica que não chega através do Diário Oficial, e aí essas intimações têm que ser contadas de uma forma. Intimações que chegam pelo Diário Oficial, essas intimações são chegadas de outra forma. A gente tem uma infinidade de sistemas judiciais. Então, assim, por que você, sócio ou advogado, tem que dar atenção a isso se a gente tem um setor especializado nisso? Isso, exatamente. E com eu vou lhe expertise dizer, para isso, né? e aí, pronto. Eu acho que essa pandemia deu uma coisa muito boa pra gente. Eu já disse a você, eu não fico no lado ruim, vamos ficar no lado bom, né? Com certeza. O que é que deu pra gente de bom? E aí a gente vai para a segunda pergunta que eu lhe fiz, que deu a oportunidade de você perceber que você pode fazer sua controladoria de onde você quiser. Então os pequenos escritórios podem sim ter uma controladoria. Nós vamos fornecer, viu, Marina? Viu, professor? Nós vamos dar isso para vocês em breve. Esse projeto está saindo do forno. Mas... E também para os setores públicos, porque eles não precisam contratar gente. Eles terceirizam isso. Sim. Então, que é isso que eu acho que vai ser a bola da vez. Só está dando a chance de tudo quanto é escritório ter uma controladoria eficiente. E, claro, para mim, a controladoria mais eficiente é do meu escritório. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Tem a melhor coordenadora que podia ter. Então, assim, eu acho que... e aí é que eu peço para você falar um pouquinho sobre esses recursos de tecnologia que a gente vem utilizando, a importância desse trabalho, do controle da equipe, o controle que eu digo assim, de agregar a equipe, eles se sentirem todos dentro do projeto. Fale um pouquinho sobre isso também. Foi, de fato, assim, uma prova de fogo, né, Matos? Tirar 20 pessoas de dentro de um escritório. Apesar da gente ter todos os instrumentos tecnológicos, na verdade a gente não usava todos os instrumentos tecnológicos que a gente tinha muito essa visão da necessidade do advogado ali dentro, para que ele tivesse seguindo tudo, todos os procedimentos, tudo, enfim, a gente nem sabia, não tinha nem essa visão de que as coisas funcionariam tão bem, e funcionaram. Muito assim, foi uma bem. prova de fogo e a gente passou por essa prova. prova. Eu disse a você. A gente está aí, ele sabe disso. É verdade. A gente passou, de fato, por essa prova de fogo. Assim, a gente conseguiu mostrar que os nossos fluxos, todos os procedimentos que a gente criou, eles não são sensíveis a mudanças drásticas, sabe? Eles são resistentes a qualquer tipo de mudança. Além disso, também, eles têm a adesão de nossa equipe. Isso é importantíssimo. Né? Nossa equipe tem a total aderência aos nossos fluxos, porque se eles entendessem que eram fluxos que não valiam a pena ou desnecessários, eles não iam executar. E hoje a gente usou de credibilidade para isso, né? E a gente percebe que a gente tem a aderência de toda a equipe, tanto técnica quanto a equipe administrativa. Tá todo mundo ali em sinergia total. Eu costumo dizer que é lindo ver o BCM dançando. Eu chamo de dançando mesmo. Também acho. Porque essa visão sistêmica do cliente chegando, sendo atendido pela recepção, sendo feito o cadastro, a equipe técnica entra, faz o atendimento, passa pelo financeiro, vem para... É lindo, gente, é lindo, de fato. Lindo. Mas existe a necessidade dessa aderência da equipe. E não adianta, a equipe só vai aderir se ele entender que de fato é importante, se acreditar naquilo. Né? Então, a equipe, de fato... acreditava, a gente provou que nossos fluxos são resistentes a qualquer tipo de mudança drástica, né? E hoje a gente está operando, todo mundo em home office. A gente iniciou o processo com acesso remoto. A gente entendia que era uma forma não muito adequada, porque se a máquina do escritório desligasse, não ia... Enfim, tinha toda aquela... A gente conseguiu migrar para um VPN de uma forma muito estruturada, de uma forma muito tranquila, sem sentir, né? Sem cliente deixar de ser atendido no tempo adequado, sem necessitar usar a dilação, né? Enfim, a suspensão dos prazos. Nosso escritório funcionou tranquilamente. Como se... talvez se a gente não informasse... talvez se a gente não tivesse informado para o cliente que a gente estava em home office, ele nem saberia. E é bom dizer que nós já estamos preparados com as sustentações orais todas virtuais. Tudo está rodando direitinho. Agora nós já estamos aguardando um posicionamento do Tribunal de Justiça aqui da Bahia para poder nossas audiências serem totalmente que saiu hoje, virtuais. Inclusive. Saiu hoje, mas saiu hoje, já vai começar a ser virtual
audiências. antecipando isso, nós já estamos com tudo organizado, está tudo pronto. Então, assim, na verdade, o que que acontece? A controladoria organizou a casa da gente. Organizou de uma maneira linda. E realmente é lindo ver o BCM dançando. A gente podia até escrever sobre isso. Eu podia ser sua coautora para fazer depoimentos emocionantes. Eu sou boa nessa Com parte. certeza. Você vai fazer a poesia, né? Pois é. Então, assim, eu acho que agora, já que a gente conseguiu rodar, né? A gente tem um home office super redondo, né? E aí foi com uma coisa que eu falei lá atrás, quando nós iniciamos, se não me engano, dia 16 de março, nós iniciamos esse lance da pandemia, todo mundo ficar em casa, e vivemos um temor inicial, mas a gente colocou a cabeça no lugar e nós vivenciamos o quê? Uma lealdade de todos. Lealdade aos nossos projetos. Nós temos uma equipe muito sólida, muito consistente. Vai ser difícil um dia eu querer abrir mão da equipe que nós temos hoje, sabe? Sei que a maior parte está aí ouvindo a gente. E isso é mais uma prova de que são leais, né? Porque estão aqui participando junto conosco e dando, digamos assim, depoimentos, né? Você vê que todo mundo fala bem e não podia ficar calado, né? A verdade é essa, mas não, estão falando bem, porque de fato é muito boa a controladoria. Eu só tenho a agradecer, mas antes de agradecer de fato, porque eu vou deixar isso para o final, eu queria te perguntar um pouquinho, diante de tudo que a gente está acontecendo nesse cenário nosso, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque é uma lei que está chegando agora, ela vai começar a vigorar agora em agosto, né? A princípio, a gente não tem certeza por conta disso tudo, mas a princípio está marcada para agosto. E eu quero lhe perguntar um pouquinho sobre como isso vai afetar tanto o nosso escritório, como isso vai afetar os nossos clientes e como nós, escritórios, estamos protegidos com relação a isso. Vamos lá. Está realmente bastante em voga a discussão, né, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não sabe, enfim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem como uma forma de regulamentar, né, a captação, o uso, o processamento, enfim, tudo que é possível ser feito com dados pessoais. E desde que, obviamente, com a autorização prévia, né, de quem está fornecendo esses dados, e com a finalidade, isso é bem importante, né, com a finalidade pré-definida. Então, quando uma empresa ela capta esse dado, por exemplo, de um cliente, o cliente tem que saber para que está sendo usado e autorizar essa finalidade específica, né, das informações que ele está dando para você. Acho importante também a gente destacar que a Lei de Proteção de Dados não é só a proteção dos dados dos clientes, que às vezes as pessoas, os empresários podem estar achando, é só os dados que eu capto dos meus clientes. Não, são os dados dos seus parceiros, são os dados dos seus fornecedores, são os dados dos seus funcionários. Isso. Então, tem que estar protegidos também, né? Então, assim, dentro da realidade a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está extremamente abrangente, tanto com relação a quais os dados estão sendo protegidos, quanto também com relação a que empresas, né, são obrigadas a estarem adequadas à LGPD. Todas as empresas. Na verdade, ela não fez exceção a absolutamente nenhuma. Então, a vendinha aqui do seu Zé tem que estar adequada e as grandes empresas têm que estar adequadas. Então, é importante fazer esse parêntese da necessidade e mais do que urgente de todas as empresas estarem se adequando a essa normatização. E a controladoria jurídica, qual é digamos assim, a aplicabilidade da controladoria jurídica nisso, né? Então, para a gente internamente é indiscutível, porque a gente também está obrigado a resguardar os dados dos nossos clientes. Então, a gente tem um setor centralizado, onde todos os dados são processados por aquele setor, e aí isso vale também para os nossos clientes, porque os nossos clientes têm que ter em mente que eles são responsáveis pelos dados que a gente usa. Deixa eu melhorar isso. Quando eu sou fornecedor
de uma empresa, se eu, fornecedor, fizer mau uso dos dados daquela empresa, a empresa é responsável por isso. Então, muito cuidado com seus fornecedores, né? Para quem você está dando os dados do seu cliente. Então, você imagine só, num escritório que você entrega as informações, porque tem que entregar, né? Porque tem uma demanda, porque tem uma consultoria, para um escritório que não tem uma controladoria jurídica. Então, esses dados podem passar pela mão de vários advogados, de vários colaboradores ao mesmo tempo, ficar salvo em várias máquinas, área de trabalho de todo mundo, sem muito controle sobre esses dados. Quando você entrega essa informação para um escritório que tem uma controladoria jurídica, a gente sabe exatamente onde esse dado vai estar armazenado, para quem esse dado vai ser repassado. Às vezes tem dados que são ainda mais sensíveis, que exigem sigilo, que exigem que tem os contratos, né, de sigilo, as cláusulas de sigilo. Então a gente consegue colocar uma proteção extra naquela pasta, por exemplo, dentro do servidor, e só dar acesso para um determinado advogado que vai atuar naquela causa. Então, assim, no momento em que a gente trabalha com a controladoria, com um sistema centralizado de dados, centralizado de informações, a gente volta àquele maior benefício de todos da controladoria, que é a segurança. A segurança interna, né? E a segurança de nosso cliente. Nosso cliente sabe que os dados que eles estão fornecendo para a gente, porque precisa fornecer para que a gente faça a defesa, para que a gente faça, né, as demandas consultivas, ele sabe, ele tem a certeza e a tranquilidade que esses dados estão sendo tratados de forma segura. Que eles não vão precisar se preocupar se aquele escritório está ou não adequado à LGPD, porque eles também são responsáveis diretamente, caso esses dados sejam usados de forma inadequada pelos seus fornecedores. Sim. Né? Então, essa questão da LGPD tem que estar tem que ter muita atenção por parte, principalmente dos clientes corporativos, né? Sim, e você viu que, inclusive, quem não estiver adequado paga multas que às vezes chegam a ser milionárias, né? Exatamente, então, exatamente. Assim, o cuidado com a segurança da informação deve ser ainda maior. Eu falo isso porque, naturalmente, a gente trabalha, né, a gente tem muitas demandas, né, na área do imobiliário, a gente tem muitas demandas na área de saúde, e às vezes os nossos clientes ainda não têm, digamos assim, o cuidado com isso, né? Então, quando chega no nosso escritório, nós cuidamos, né? Então, eu acho que é importante a gente dizer que no que toca a isso, nós já estamos adequados. Na verdade, no dia que a controladoria jurídica chegou no BCM, nós já estivemos adequados, nós ficamos adequados. Então, isso é importante justamente porque a gente traz segurança na informação, traz segurança nos dados, porque o que a controladoria de fato lida são dados, né? Sim, sim. Dados. Então, que é o novo petróleo, né? Hoje em dia chama-se do novo petróleo, dados, informação. A informação é tudo. Hoje o petróleo não está sendo usado porque ninguém está saindo de casa. E o novo petróleo também não vale, porque o petróleo, né, caiu aí muito o valor dele. Então, tá todo mundo dentro de casa, esse é o nosso petróleo. Então, vamos fazer com que esse petróleo seja de fato seguro, né? E que não crie um incêndio. Né? Eu acho que a lei chegou justamente para evitar esses incêndios, porque a verdade é que as informações ainda estão sendo, digamos assim, as informações, os dados da informação, né? Estão sendo muito veiculados, e a partir de agosto tudo tem que mudar, porque senão as pessoas poderão ser, digamos assim, responsabilizadas, as pessoas físicas e jurídicas, né? Então, é importante, sim, ter uma controladoria eficiente. Eu acho que a gente está bem adequado, estamos bem seguros sobre esse tema, né? Mas, assim, eu acho que, no geral, você tem 5 minutos para falar algo que você ainda queira. Eu disse a você que ia ser... sopa no mel. Eu não tô controlando o tempo, eu tô aqui, meu Deus, quanto tempo tem. Eu tô. Tem algo que você ainda queira dizer ou você quer deixar para eu falar?
Eu quero só um detalhezinho, essa questão do home office, eu quero deixar aqui meu agradecimento de verdade, porque não foi um mérito só da controladoria jurídica. Eu não posso tomar esse mérito exclusivo para a controladoria jurídica, das coisas estarem funcionando da forma muito bem adequada, mas tem toda a nossa equipe de TI, né, a Sim, Infofit, Fernando, Gervásio, que não pouparam esforços para que as coisas estivessem de fato funcionando. Era de manhã, de verdade. tarde e de noite a gente demandando eles. Nossa própria equipe técnica, a equipe administrativa, a gente sabe que não é fácil estar em home office, ainda mais numa situação de crise como a gente está vivendo, com os ânimos muito alterados, com as emoções muito alteradas. E, no entanto, a gente teve a adesão de todo mundo, a gente teve a compreensão de todo mundo, os ajustes que precisaram ser feitos foi de forma aceita, de forma muito bacana para todo mundo. Então, eu só queria realmente deixar aqui meu agradecimento a essa equipe que, de fato, fez um diferencial, Só né, para para dar tudo situar, certo. inclusive, eles fizeram, a Infofit, é uma empresa de tecnologia que trabalha com a gente há anos. Eu digo, Fit foi uma empresa que comprou a nossa ideia desde o dia que eu liguei para lá e falei, ó, preciso botar todo mundo em home office, ninguém mais vai poder sair de casa. Eles fizeram até grupo de WhatsApp para tratar de todas as Verdade. demandas. A gente não demora mais do que um turno para estar tudo resolvido. E quando precisa, a verdade é que nós temos mais de 20 colaboradores hoje, trabalhando todos em home office. Não foi fácil, mas foi mais fácil do que seria em outras circunstâncias se não tivéssemos todo esse suporte. Então, de fato, a Com gente tem que certeza. agradecer a equipe de TI, agradecer a nossa equipe que comprou a ideia, entendeu a importância de estarmos todos em casa unidos, né? Como eu digo sempre, nós Com temos certeza. reuniões semanais, nem que seja um para olhar para a cara do outro, mas é importante isso, é importante esse alinhamento de a gente poder estar junto, ainda que separados. Eu ganhei um livro quando eu tinha 15 anos. A minha madrinha me deu esse livro porque ela não pôde ir no meu aniversário de 15 anos. O nome do livro chamava Longe é um Lugar que Não Existe. E Conheça. eu acho que isso é a É maior lindo. prova É, de que longe é um lugar que não existe para nós. Nós estamos com certeza. próximos, unidos, alinhados, e é isso que faz sim um escritório dar certo, uma controladoria ser eficiente, dar certo e ter um propósito assim que é o nosso propósito enquanto escritório, que é trazer segurança, trazer informação real, legítima para os nossos clientes. Com Então, gente, certeza. eu vou aqui dizer o meu muito obrigada, Roberta. Ela aqui está ultrapassando digamos assim, um obstáculo natural, está provando que sabe mais do que ninguém fazer uma live. Isso aí já inicia os projetos, inclusive, para fazer cursos, que eu sou super É, a favor de ela fazer isso, inclusive. Acho que ela deveria seguir essa linha, porque tem muita didática. Estou assim encantada com a live. Te agradeço demais por ter comprado mais uma ideia do BCM Advogados que você comprou com todo o afinco. Sei da sua dificuldade inicial, mas para mim nem pareceu. Foi perfeito. Quero te agradecer demais por obrigada. isso. E na quinta-feira nós vamos nos encontrar de novo. A gente vai estar lançando o card provavelmente hoje no final do dia. E espero que vocês possam estar conosco também. Beta, se você tiver mais alguma coisa para falar, nós temos 1 minuto e 40. Só agradecer realmente, como eu falei, vocês abriram a porta da controladoria jurídica para mim, né? Você especial, né, Má, que falou você é a pessoa certa. Eu via seu olho brilhando quando você organizava as coisas, a pauta lá do meu antigo escritório. E eu falei, gente, será? E, enfim, foi realmente o que me abriu as portas para eu me encontrar. E de fato eu me encontrei, eu faço muito o que eu amo e pretendo sim tocar esse projeto de difundir os meus Com conhecimentos, porque eu acho certeza. que compartilhar para mim é uma das coisas mais importantes. É Né? isso mesmo. Então, é agradecer e bola para frente, É né? isso mesmo. Gente, muito obrigada. Um beijo em todos vocês. Em breve a gente se vê de novo. Aguardo todos juntos para a gente conversar mais um pouquinho na quinta-feira, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, Beijo. Beto. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Obrigada.